Seja bem-vindo ao canal Trabalhar na Aviação. Estamos transmitindo do YouTube e do Instagram. Neste vídeo de hoje, vamos apresentar um estudo referente aos ciclos econômicos, do que a gente tem visto, o ciclo relativo ao mercado de aviação civil, como que o mercado de transporte aéreo ele se comportou de uma série histórica de 1981 até agora. Eu fiz um estudo comparando os ciclos econômicos do transporte aéreo no Brasil de 1981 até 2020. Então, vamos entender como funciona o mercado de aviação. A aviação civil, transporte aéreo, isso também inclui fabricação de aeronaves e componentes, ele sofre influência de vários fatores, né? Então, vamos lá. O dólar, por exemplo, é um fator importante, porque a aviação é toda em dólar. O custo de manter uma aeronave, a peça de reposição, isso é tudo em dólar, né? O leasing das aeronaves é em dólar, o preço das aeronaves é em dólar, treinamento de pilotos também é em dólar. Então, ele está sempre sujeito à variação cambial da moeda externa. Da mesma forma, o combustível é o insumo mais caro que tem na aviação. Ele, de toda a cadeia de insumo, ele pesa 30%. Então, o combustível ele é muito importante e ele influencia também o mercado de aviação. Nós temos também a conjuntura econômica. Então, no Brasil, né, as conjunturas, os planos econômicos e as fases de crescimento que o Brasil passou e também as fases de declínio da economia afetaram os ciclos econômicos da aviação. E, por último, nós temos aqui o contexto político. O contexto político ele vai influenciar na aviação de algumas maneiras. A gente vai ver agora aqui num gráfico que eu fiz para poder mostrar como que o mercado de aviação ele sofreu influência externa. Eu usei um exemplo, isso pode ser considerado uma licença poética da minha parte, que eu usei a evolução do Ibovespa referenciado em dólar. Por que isso? Primeiro porque, se você for comparar, o dólar é uma moeda internacional. E outro motivo é porque é assim que o mercado internacional vê o Brasil. Então, essa seria a evolução do Ibovespa desde 1963, mas nós vamos começar a analisar a partir de 1981, porque o mercado, antes disso, era governo militar, então não tinha assim grandes diferenças, né? As empresas eram, a maioria, empresas já de longa data, ou empresas estatizadas. Então, o que eu quero conversar com vocês é daqui para frente. E aí, o importante é que eu usei o Ibovespa porque ele mede o índice das empresas, né? Então, como que a economia brasileira trabalhou nesse período, eu entendi que fica bem representado para o modelo que eu quero mostrar para vocês pelo gráfico da evolução do Ibovespa referenciado em dólar, porque a aviação ela sofre o efeito da moeda externa. Então, o primeiro ciclo que a gente avalia começou em 81, 82 e teve um grande avanço, né? Depois, logo na sequência, você vê aqui um declínio. Então, eu contaria isso aqui como o primeiro ciclo da aviação. Nesse ciclo, algumas empresas se destacaram. No caso, a gente tem a Varig, a VASP e a Transbrasil. São empresas que, na época, existiam e elas se beneficiaram desse momento econômico e também sofreram aqui, né? Teve um momento de instabilidade. Então, essas empresas elas tiveram aqui uma grande participação nesse primeiro ciclo aqui, que foi até idos de 90, 91. Quem se lembra do aeroporto de Congonhas, nessa época, 90, 91, ele era praticamente deserto, né? E aí, em 91, a TAM começou a voar bastante no aeroporto de Congonhas e a gente começou a chamar de Tangonhas, porque tinha muita aeronave da TAM voando ali. A TAM descobriu, né, o aeroporto de Congonhas, que estava meio largado,
Na época, todo mundo aqui operava em Guarulhos, que era o grande hub da aviação do mercado doméstico, né? Então, essas grandes empresas elas operavam basicamente nos grandes aeroportos. E aí a gente começa a ver um segundo ciclo da aviação. Então, a partir de 90, 91, algumas empresas se beneficiaram. E aí esse ciclo ele dá uma baixada nos idos de 2000, 2001. Aqui seria as Torres Gêmeas em 2001 e aqui a eleição do presidente Lula. Então a gente considera isso aqui como sendo um segundo ciclo. Nesse caso, a TAM, a Rio Sul, a Nordeste, a Tavage, houveram outras, mas essas empresas aqui elas foram mais emblemáticas nessa época e daí cresceram muito, né? A TAM, a Rio Sul, a Nordeste foram empresas que cresceram muito nesse período aqui, se consagraram no mercado e aí depois passaram por uma dificuldade aqui nesses anos que se sucederam, né? Então eu considero isso aqui como sendo um segundo ciclo econômico da aviação. E o que veio depois, a partir do ano de 2002, foi uma grande atividade econômica no Brasil. Então eu considero isso aqui como sendo o terceiro ciclo. O terceiro ciclo ele se iniciou em 2002, basicamente, né, com a eleição presidencial. Houveram mudanças estruturais na economia que fizeram com que houvesse um grande avanço, né, do valor das empresas negociadas na bolsa. Esse gap aqui seria a crise dos fundos dos Estados Unidos, os fundos imobiliários nos Estados Unidos. E esse aqui na aviação não teve grandes diferenças. Então, a gente considera que o mercado da aviação ele cresceu, vamos dizer, numa linha reta e se estabilizou aqui para cima até 2010, 2011, quando o Brasil recebeu o Investment Grade. Aí o próximo gráfico, bom, e aí então, nessa época, nasceram algumas empresas num terceiro ciclo da aviação. A Gol nasceu mais ou menos nessa época. Aqui teve problema muito de dificuldade da Transbrasil, VASP e tal. E aqui, então, Gol, Trip, Oceanair, Rico, Meta e outras empresas regionais, elas conseguiram aproveitar esse ciclo econômico e se estabeleceram fortemente no mercado. Aí, quando chega aqui em 2010, 2011, após o Investment Grade, essas empresas conseguiram uma estabilização. Aí, então, eu fiz aqui no segundo gráfico uma avaliação só desse momento, de 2001 até 2019. Então, a gente percebe aqui que teve, de 2001, um crescimento da aviação, nessas empresas que eu comentei. Aí, depois, quando chegou o Investment Grade, aqui nessa região de 2010, a economia se estabilizou, chegou num topo aqui, num patamar, e essas empresas que haviam, elas começaram a se consolidar. Então, o ciclo econômico é assim, a empresa cresce, a empresa ela aparece, aí ela cresce, se desenvolve, depois ela se consolida e depois o mercado entra em declínio. Então, é uma espécie de consolidação, onde vão começar a ocorrer as fusões. E é basicamente isso que a gente enxerga aqui. De 2011 para cá, a economia deu uma descida, né? Foi a época do governo da Dilma, e a gente vê que o fundo do desempenho do mercado foi para os idos de 2016. E as empresas que haviam aqui, algumas fecharam, outras se fundiram, e o mercado inteiro diminuiu, ao ponto de chegar nesse ponto aqui de consolidações e fusões, como eu tinha comentado. E aí, de 2017 para cá, eu coloquei aqui uma interrogação, porque é o seguinte, algumas empresas que já existiam e que souberam usar esse movimento aqui para se depurar, para se aperfeiçoar, como Gol, como Azul, essas empresas se fortaleceram. E elas aproveitaram esse momento aqui de consolidação, mas não houve uma grande expansão de novas empresas. Porque se a atividade econômica ela evoluiu, a aviação não acompanhou do jeito como a gente esperaria, né? As empresas que têm capital negociado em bolsa, como a Azul, como a Gol, elas conseguiram ter um grande desenvolvimento nessa região aqui, nessa época, mas a gente não viu o aparecimento de novas empresas. Então, houve uma retomada do crescimento econômico aqui, mas você não percebe que grandes empresas apareceram, novas empresas apareceram. E como é que isso repercute na realidade atual? Eu fiz aqui um outro gráfico para comparar o seguinte.
Os detalhes da série histórica do Ibovespa em dólar de 2016 até 2020, por que esse período? Porque é o período que a economia entrou num canal de baixa, numa estagnação, e aí depois um pequeno canal de alta aqui, onde, no caso, a Bolsa, ela em dólar, né? Esse índice EWZ é o índice Ibovespa dolarizado. Então, é como o mercado americano, o mercado internacional viu o Brasil. Então, o que a gente percebe? O topo histórico do Ibovespa foi naquela época que eu comentei do investment grade. E depois a economia desceu um pouquinho, desceu bastante, né? E daí o que a gente percebe hoje é que de 2016 para cá existe uma retomada do crescimento. Porém, o topo que a gente vê hoje no Ibov, ele não é o que era antigamente. Então, o que os analistas comentam é que haveria muito aqui para crescer. E aí, o que a gente percebe também por análise gráfica de mercado é que existe uma forte resistência aqui, ela bateu aqui de novo. A hora que romper isso aqui, a grande tendência é que haja um grande crescimento econômico, tanto das empresas como dos setores da economia. E aqui é onde que eu, como sou uma pessoa otimista, eu entendo que a gente deve entrar nos próximos anos num grande crescimento, né? E isso aqui não é porque eu estou dizendo, é porque os gráficos apontam uma tendência de que esse canal de alta, se ele for rompido nessa resistência, ele tem grande chance de subir. Eu não estou querendo falar de bolsa, estou querendo falar de mercado de aviação, mas levando em consideração um mercado que é importante, que é o mercado de bolsa de valores, porque ele reflete a evolução da economia. Então, quais são as questões? Né? Por que a aviação, então, não desenvolveu até agora? Eu, apesar de ser uma pessoa otimista, eu considero que a gente teria alguns contextos importantes para fazer uma reflexão. Por exemplo, qual é o contexto que nós temos hoje? Com essa história da Covid, a pandemia, nós estamos atravessando a pior crise histórica da aviação mundial. Então, não é só o Brasil, o mundo inteiro está passando por uma crise muito grande e, com isso, a gente não tem como mesmo. Ninguém podia prever que fosse acontecer isso. Nenhum fluxo de caixa, nenhuma empresa, nenhum exercício de desenvolvimento econômico ia fazer considerar uma crise dessas proporções. Então, o que acontece hoje é que a aviação, de certa forma, ficou barata, as aeronaves estão baratas, baixaram o preço, mesmo por uma questão de conjuntura econômica, os salários acabaram ficando baratos, né, porque muitas pessoas foram demitidas. Então, o que se entende é que pode entrar dinheiro novo no mercado de aviação e fazer com que isso impulsione algumas empresas. Um dos exemplos que a gente considera hoje é novas empresas aparecendo no Brasil, como o pessoal tem visto aí na internet, a Nela, a Itapemirim, que parece que é a primeira empresa que vai começar a deslanchar logo, e essas empresas estão pegando capital externo, estão se monetizando para poder lançar aqui no Brasil. Então, a gente entende que o momento seria agora. Eu vejo com bons olhos nesse mercado no momento de hoje. Eu acho que realmente a aviação está num ponto que, superando essa questão da crise, a gente pode crescer. O mercado deve ter novas empresas para entrar no mercado, porque a gente tem aqui algumas coisas importantes. Quando eu comentei que o contexto político ele também influi, a gente tem aqui o seguinte, que empresas e governo se reestruturando, se depurando para poder enfrentar a conjuntura atual e os momentos que virão. Os custos ficaram menores, a aeronave, salários e os insumos todos baixaram, né? Apesar o dólar ainda está um pouco mais alto, mas ele já baixou aquele pico que a gente viu no começo da pandemia. E nós temos também a menor taxa de juros da história aqui no Brasil. Algumas reformas também do governo, né, reformas estruturais, ocorreram, né, para bem ou para mal. A Previdência saiu, a reforma trabalhista está sendo avaliada, a reforma administrativa do governo, de uma forma ou de outra, deve contribuir para que esse contexto econômico, aliado ao contexto político, desenvolva o mercado. Então, o que a gente considera? Que o governo federal, no aspecto de aviação, criou 200 aeroportos regionais, reformou, investiu. Então, existe um esforço do governo federal em abrir a aviação regional.
e com essa reforma e criação, ampliação de 200 aeroportos regionais. Existe uma política de open skies que o governo e a ANAC criaram. Isso permite com que empresas estrangeiras operem no Brasil. A gente tem o exemplo daquela empresa espanhola que recebeu autorização para operar aqui no Brasil. Então, isso também deve trazer um maior movimento para o mercado nacional de aviação. Isso, com certeza, vai refletir em empregos e possibilidades de trabalho, né? E eu entendo, a minha visão de ter mostrado para vocês esses gráficos é que nós estamos no início de um novo ciclo econômico. Como eu tinha comentado ali, se aquela barreira do Ibov for rompida, ele deve crescer. E dadas as considerações de taxa de juros muito baixa, reformas estruturais, os preços estão menores do que estavam antes da crise, seja de aeronaves, salários, insumos. Então, a minha opinião é que a gente deve ter a possibilidade de um novo ciclo se iniciando. Qual que é a questão agora, né? O que eu considero que a gente deveria fazer nesse momento é se preparar para que a gente entenda quais são as possibilidades do novo mercado, e é muito importante que a gente se prepare, né, para essas novas possibilidades. Então, quem está começando na aviação agora, é importante estudar, é importante ficar atento ao mercado, às conjunturas de mercado, para que tenha condição de competir. Então, a possibilidade que eu vejo é de o mercado começar a crescer a partir de agora. Com isso, o que a gente deve ter muita atenção? As pessoas devem se preparar agora, deve se iniciar uma reciclagem para quem já está no mercado e está buscando uma nova posição, que está em transição de carreira. E quem está iniciando na aviação deve buscar maneiras de como entrar nesse mercado. As empresas elas estão agora muito mais competitivas e as margens são muito menores para treinamento, para avaliação de pessoas, de candidatos. Então, o que vai ter uma grande possibilidade são as pessoas que tiverem condição de se preparar, de se atualizar e entenderem esse contexto. As empresas não têm mais condição de contratar e treinar. Agora as margens são muito mais apertadas. Então, quanto mais pessoas puderem vir para o mercado preparadas, já com conhecimento de assuntos relacionados ao dia a dia, processos, procedimentos da aviação, isso com certeza vai ajudar muito. Ok, pessoal? Então, eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, ok? Se quiser também, deixe seus comentários que eu vou responder. E eu deixo aqui no final os meus créditos para quem precisar entrar em contato, manda e-mail para mim.